Errar é humano. Continuar no erro, sem arrependimento, aí é escolha. Deus, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, nos direciona, mas quando a gente o busca verdadeiramente. Errar, todos nós erramos. Eu sou imperfeita, você também é. O primeiro passo é a gente reconhecer o erro. Porque a partir do momento que a gente reconhece, vem a cura em seguida, porque Deus, Ele trabalha em nós. Deus, Ele transforma quem permite, quem se deixa moldar. Os discípulos, eles eram falhos, como nós. Eles foram sendo transformados à medida que eles ouviam e praticavam a palavra de Cristo. Eles viam o exemplo de Jesus ali. O grande problema é que nem todos querem mudar, mas querem receber o melhor de Deus, né? Existem pessoas, gente, que não se arrependem, que infelizmente não querem a transformação. Permanecem em caminhos que não agradam ao Senhor, caminhos que Ele já disse para você sair, que não é para você, mas você insiste. Afastar-se não é falta de amor, é sabedoria. Permanecer perto do que nos fere, nos adoece, o corpo, o espírito. Permanecer em caminhos perigosos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é saber que não vai dar certo. O melhor, o certo é a gente ter a humildade e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Peça a Ele para lhe ajudar a tomar a melhor decisão. Quando a gente faz algo pela nossa vontade, normalmente dá errado. Convide Deus antes de decidir. Seja em relacionamento, seja em trabalho, até para sair de casa. Faça como Moisés, né? Que ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe nem sair, né? Vamos ter mais humildade, gente. Buscar verdadeiramente esse Deus poderoso, que tanto te abençoe, já te abençoou, que é o dono da tua vida. Se você está aí, é porque Ele está permitindo. Quantas pessoas vão dormir e nem amanhecem? Quantas pessoas estão em hospitais que gostariam de quê? De estar ouvindo a palavra de Deus. Então não deixe para fazer isso depois, quando você estiver numa situação bem pior. Quando você estiver, ou pessoas aqui eu sei que já estão enfrentando lutas grandes, muitas vezes até de saúde mesmo, né? Financeiro, é trabalho, porque também problema parece que vem tudo de uma vez, né? O inimigo pega para bagunçar tudo de uma vez, né? Faz o chafurdo. Então é o momento que tem momentos que você tem que o quê? Dar um passo, se afastar. Não é desistir, mas é ficar mais quietinho na sua. Se você não tem certeza de nada, da decisão, fique quieto. Fique quietinho, em casa, na caverna, orando, conversando com Deus. Só faça algo quando você realmente tiver certeza, sentir dentro do seu coração paz. Porque aí é uma confirmação, né? É Deus falando com você. Deus, Ele fala com a gente. Eu já citei aqui diversas vezes, né? Nos vídeos, Ele fala no louvor. Às vezes Ele usa uma pessoa no mercado, que a gente não tá nem esperando. A pessoa chega e diz: olha, irmã, isso, irmão, isso. Chega a gente e diz assim: meu Deus, parece que essa pessoa não é muito equilibrada. Mas aí você entende que é por quê? Porque aquela pessoa não sabia nada da tua vida e chega e entrega assim um monte de coisa que tá aqui no oculto, que só você sabia. Aí você sabe o quê? Que foi Deus. Então Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. Então Ele modifica a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Se você hoje não tem R$1 na sua conta, não tenha medo não. Sua dependência tem que ser de Deus. Clame, peça a Ele, Ele é teu Pai.
Foi ele que mandou o maná no deserto todos os dias. Era diariamente, ele mandava do céu. Então por que você vai ter medo? Você vai ter medo do mundo? Você vai ter medo de um vizinho, de um parente? Você vai ter medo de quem? De quê? Se você é filha do Todo-Poderoso, daquele único capaz de resolver o impossível na tua vida. Gente, se eu parar para falar o que Deus já fez na minha vida e ainda está fazendo, a gente passaria horas aqui. E por que eu gravo esses vídeos? Ah, porque eu quero aparecer? Não. Porque eu quero que você, assim como eu, modifique. Porque Deus, ele é infinitamente grande para fazer o que você nem pensa. Lá atrás, foi ele que me chamou. Eu simplesmente não foi do nada, eu acordei e disse, Senhor, eu vou para os teus caminhos. Não. Quando eu era lá mais jovenzinha, né, com 18, 17 anos, bem rápido eu vou contar esse testemunho, porque eu acho que alguém aqui pode estar precisando ouvir. Deus, ele me chamou. Como ele me chamou? Quando eu ia para a faculdade que eu passava, tinha diversas ruas para que eu passasse e não passasse necessariamente em frente à igreja, né? Uma igreja grande que tem aqui na minha cidade. Mas, por alguma razão, eu sempre escolhia aquele caminho. E aí, um certo dia, eu já estava muito inquieta, né? E a minha família toda espírita kardecista. Mas nada contra a religião, tá, gente? Porque aqui eu prego a palavra de Deus, não religião. Deus, ele nunca pregou, Jesus nunca pregou placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não quer dizer nada. Muitas vezes é até a armadilha do inimigo. Viu? Então, creia somente em Jesus. Então, voltando ao meu testemunho rapidamente, para o vídeo não ficar longo, né, gente? Então, ali naquela ocasião, eu parei um dia pela manhã, fui até a secretaria lá da igreja, né, na lateral, e perguntei se os horários dos cultos, como eram, tal, esse tipo de coisa. E aí, fui um dia sozinha, sem dizer nada a ninguém. E Deus falou muito comigo. E naquele período, gente, materialmente eu tinha tudo. Mas eu senti uma tristeza profunda. É tão difícil falar da gente. Mas eu vou falar porque eu creio que alguém está precisando ouvir. Né, eu, graças a Deus, glória a Deus, né? Eu tenho uma condição boa, eu sou filha de médicos, né? De uma boa família, em todos os sentidos. Minha família é uma família boa, em termos de caráter, em termos financeiros e tudo. E assim, se você olhasse pra mim, você ia dizer assim, não falta nada pra essa menina. Mas faltava Deus. Faltava Deus na minha vida. Porque eu tinha tudo materialmente. Mas eu não tinha Deus. Eu era triste, mas ninguém percebia. Porque eu ria por fora, mas por dentro era uma tristeza tão grande. Eu só tinha bens materiais, né? Então, eu não quero que você seja como eu fui lá atrás. Não seja assim. E a partir daí, Deus começou a trabalhar na minha vida. Como? Ele começou a me acordar de madrugada. 3h08 da manhã. E aí vinha o desejo que depois eu vim entender que era o Espírito Santo de Deus me acordando para que eu fosse orar. E aí eu fui me aproximando de algumas irmãs, né? E que hoje eu as tenho, né, duas como minhas mães de oração, que me ajudaram muito em oração. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a pedir direcionamento a Deus. E Deus, ele foi transformando a minha vida. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mesmo assim eu continuei errando, continuei acertando, e assim fui seguindo. Então, gente, para encerrar o vídeo, né, eu só desejo que realmente
você tenha alegria no seu coração e seja feliz. E isso a gente só é com Deus. Tenha certeza disso. É o único meio de você ter paz, de você ser feliz, mesmo com pouco. Mesmo com pouco. Eu tô falando isso por experiência própria, viu? Já passei, já atravessei alguns desertos aí. Mas a gente sempre tá feliz. Sabe por quê? Porque a gente sabe que no final tudo vai dar certo. No final tudo termina bem. Porque quando a gente bota o rosto no chão, no pó, né? Que a gente chama, e se ajoelha, verdadeiramente Deus atende o nosso pedido. E é lindo. Muitas vezes a palavra dele, a resposta dele pra gente, pra mim, pra você também, eu creio que já aconteceu, é não. E aí você tem que fazer o quê? Atender. Sabe por que você tem que atender à vontade de Deus? Porque caso você não atenda, você não vai sentir paz nem alegria no seu coração. Não vai. Vai chegar momentos que ele vai fazer como ele fez comigo, com relacionamentos, e dizer assim, não, esse aí você não casa não. E eu acatei. Porque Deus, ele é a minha fortaleza. Ele é a minha prioridade. Amém? Mais pra frente, eu conto um pouco mais de testemunhos. Mas queira uma vida em comunhão com Deus. Porque é a única coisa que vai te preencher por completo. Desculpa, gente, que ficou longo o vídeo, né? Mas eu creio que alguém aqui precisava ouvir esta palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês, derrame bênção sem medida. Envie esse vídeo para pessoas que, com certeza, muitas pessoas são carentes da palavra de Deus. Então, encaminhe esse vídeo. Amém? Curtem para que o canal entregue para mais pessoas. Porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para nada disso. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Beijos.